Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das questões mais humanas que existem. Como, afinal, se alcança um despertar espiritual? É uma busca que, em algum momento, muitos de nós acabamos fazendo. Olha, essa pergunta com certeza é uma das mais pesquisadas por quem está procurando um entendimento mais profundo da realidade, de si mesmo. É aquele ponto de partida clássico, sabe? Mas a grande questão é: será que a resposta que a gente costuma encontrar é a correta? Porque a resposta que geralmente aparece é essa aqui. A história da jornada do herói. Aquela narrativa de uma pessoa que, sozinha, supera todos os obstáculos e atinge um estado de consciência mais elevado. Tudo por conta própria. Então, nesta análise, a gente vai desconstruir um pouco essa ideia. Vamos começar com essa busca do herói. Aí vamos questionar se isso não é, na verdade, um mito do ego. Depois vamos entender os vislumbres de luz da natureza e, a partir daí, explorar o que seria o verdadeiro caminho coletivo, uma espécie de simulador de conexão que leva ao despertar de uma nova realidade. A crença nesse caminho individual para a iluminação, ela está em todo lugar. É a história que a gente vê nos filmes, nos livros e muitas tradições. Aquela ideia de que eu posso conquistar algo grandioso sozinho. Mas e se a gente desafiasse essa ideia de frente? E se essa história toda de autoaperfeiçoamento solitário não for o caminho, mas na verdade for o maior obstáculo? E aqui está o ponto crucial. A noção de uma jornada espiritual solitária é, na verdade, um grande mal-entendido. É uma história que a gente conta, mas que, no fundo, nos desvia do verdadeiro caminho para o despertar. E por que esse caminho é um mito? Fica bem claro quando a gente olha para a motivação por trás dele. A jornada individual é movida pelo quê? Pelo ego, pela busca de um ganho pessoal. E isso é o exato oposto do objetivo espiritual de verdade: transcender o ego para se integrar com o todo. Aí alguém pode pensar, mas e as experiências espirituais que eu já tive sozinho? Elas são reais, sim. Mas o propósito delas talvez seja um pouco diferente do que a gente imagina. Vamos ver como elas se encaixam nesse quebra-cabeça. Esses momentos são o que a gente pode chamar de despertares preliminares. São experiências reais, muitas vezes lindas, mas não são o destino final. São como empurrõezinhos da natureza dizendo: ei, continua procurando, tem mais coisa para descobrir. É que a natureza se comunica com a gente no nível em que a gente está. Então, esses vislumbres de luz, eles meio que alimentam o nosso ego com uma sensação de progresso, sabe? Dão aquele impulso necessário para a gente continuar na busca pela porta certa. E essa porta, ela leva para uma estrutura totalmente diferente. Uma em que a espiritualidade não é algo que uma pessoa tem, mas sim uma realidade coletiva toda interligada. Imagina a humanidade como cacos de um único vaso que se quebrou. O nosso propósito não é ficar polindo o nosso próprio caco isoladamente, é encontrar os outros cacos e reconstruir as conexões. É a qualidade dessa conexão entre as pessoas que define a espiritualidade. E a força que une tudo isso é o que podemos chamar de Criador. E essa é uma ideia bem profunda. No mundo físico, a gente mede distância com uma fita métrica. Mas no mundo espiritual, a distância é medida pela semelhança interna. Estar perto ou longe não tem a ver com o espaço físico, mas com o quão alinhados estão nossos corações, nossos desejos, nossas intenções. Ok, tudo isso soa bem teórico, mas como é que se faz isso na prática? Agora a gente vai para a parte mais concreta, o método para realmente construir essa conexão. E aqui está o princípio fundamental. O despertar, a entrada na espiritualidade, não é um evento interno, isolado. É um fenômeno que surge no espaço que existe entre as pessoas. Então, como é que esse simulador funciona? O método tem basicamente 4 passos. Primeiro, achar um grupo de pessoas com o mesmo objetivo. Segundo, um trabalho ativo para ir contra o egoísmo que nos separa. Terceiro, construir intencionalmente conexões baseadas na doação mútua. E por último, é nesse processo que a gente começa a perceber que existe uma mente e um coração que são comuns a todos ali. E por que o grupo é tão essencial? Porque sozinho é muito fácil se iludir, achar que você é espiritual, eu amo a Deus, eu sigo as regras, mas isso é imaginação.
O teste de verdade, o trabalho real, acontece no atrito e na conexão com os outros, que têm desejos e visões diferentes. E quando esse trabalho coletivo é feito do jeito certo, o resultado não é só um ajustezinho na percepção. Não, é uma transformação radical da própria realidade. O que acontece é uma virada de 180 graus. A nossa percepção inteira da realidade vira de cabeça para baixo. Aquilo que antes parecia ser o eu, separado, de repente se dissolve em algo muito, muito maior. Ao nos tornarmos parecidos com essa força de conexão, a gente começa a partilhar das qualidades dela. A gente passa a saber o que ela sabe, a sentir o que ela sente. E aí a espiritualidade deixa de ser algo que a gente tenta receber para o nosso ego e passa a ser uma qualidade de doação que flui através de nós. A natureza, de um jeito ou de outro, está levando a humanidade toda para esse estado de conexão. Só que o caminho padrão é lento, é doloroso, é o que a gente chama de história, com todas as guerras e sofrimento. Já o método consciente, o simulador, é como um acelerador de partículas. Ele permite que a gente avance de forma consciente, surfando na frente dessa onda de desenvolvimento, em vez de ser arrastado por ela. A conclusão de tudo isso, então, é muito forte. Isso não é ficção científica, não é fantasia. É um processo prático, é alcançável. Este, sim, é um verdadeiro despertar. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se a causa de tanto sofrimento na história humana é o nosso sentimento de separação, será que construir conscientemente essas conexões entre nós não é só um caminho espiritual, mas talvez a única solução de verdade para o futuro da humanidade?